Olá, bom dia, Jatir. Temos aqui a Jatir Smith, psicóloga clínica há mais de 30 anos, hipnoterapeuta e terapeuta de EFT há mais de 10 anos. Formadora de EFT desde 2014. Trabalha e intervém nas áreas de pânico, fobias, traumas, ansiedades, perturbações ansiosas, perturbação pós-estresse traumático, cessação tabágica, dor crónica e emagrecimento saudável, entre outras. E vai fazer uma formação para a HCP, para hipnoterapeutas clínicos. E eu gostaria de pedir a Jatir para explicares, por favor, o que é o EFT e porquê que é uma ferramenta interessante para todos nós hipnoterapeutas clínicos e ter esta ferramenta na nossa prática clínica. E começando pela explicação do EFT, o EFT é um tipo de método em que se trabalha com a energia do organismo. Então, o principal foco é esse foco na energia. E trabalha através de pequenos toques no corpo, nos pontos terminais dos meridianos. Esses toques são com a ponta dos dedos em alguns pontos do corpo e que fazem com que se trabalhe a questão emocional que está associada à situação. Então, num primeiro momento, se ativa, tem como foco essas questões emocionais e se trabalha a emoção. Depois tem outras técnicas que, com o avançar do processo, serão abordadas e trabalhadas. Mas, inicialmente, é isso. Ficamos a perceber como é que funciona, assim muito sucintamente. Fala-nos um pouco do teu trabalho nesta fase, por este período de tempo. Eu percebi que eu podia, através do trabalho da medicina tradicional chinesa, ter acesso às questões emocionais de uma forma mais rápida e mais profunda. Então, fui estudar sobre isso e descobri o EFT. E ao descobrir o EFT, eu comecei a também colecionar todas as práticas que eu havia tanto aplicado como vivenciado enquanto processo pessoal, do que melhor funcionava. E passei a associar o EFT, a hipnose clínica e os processos de psicoterapia. E isso acelera muito o processo, porque enquanto eu trabalho com a psicoterapia, eu fico só na parte mais cognitiva, e com o tempo que a gente vai aprofundando para a parte mais emocional, isso é, ligar o mental com o coração. Então, isso vai acontecer com o tempo. Quando a gente utiliza esta associação, eu trabalho quase que de imediato a conexão do coração e da parte cognitiva. E isso me permite um aprofundamento muito rápido e uma limpeza muito rápida da carga emocional. Então, basicamente, esta associação, e que eu fui descobrindo no decorrer da minha profissão, fez com que eu tivesse um trabalho mais eficaz e mais rápido. E foi credibilizando tanto o trabalho com a hipnoterapia, como o trabalho com o EFT. Porque os dois juntos são uma ferramenta muito forte, é uma combinação muito forte. Dá-nos só assim um cheirinho, como é que o EFT integra? Fazes antes, depois? É um processo separado ou fazes durante a hipnose? Eu tanto utilizo o EFT como um processo facilitador do transe, como utilizo durante a hipnose, como utilizo depois da hipnose. Por exemplo, para facilitar a pessoa que tem medo da hipnose, né? Que tem restrições. Então, nós começamos sentados na poltrona, onde ela faz os toques e começa a melhorar e sentir melhoras. E automaticamente, ao fazer os toques, já vai entrando num estado modificado de consciência. E isso, daí você faz o processo não formal, da indução não formal, e já consegue que a pessoa experimente um bocadinho do que é a hipnose.
E daí já no outro momento, quando você diz assim, olha, o que você acabou de fazer foi um pouquinho, que tal a gente experimentar mais um pouquinho? Então, começa a quebrar essas resistências à hipnose, quando existe isso. Outras formas é quando a pessoa tem um processo de pensamento muito acelerado, que tem pensamentos intrusivos, também se trabalha com o EFT antes, para diminuir os pensamentos, porque ao fazer o toque, ao voltar-se para si, os pensamentos diminuem e ela tem o controle disso, principalmente as pessoas mais controladoras. Excelente. E durante o processo de hipnoterapia, quando surge uma situação muito difícil, e onde acontece uma catarse muito intensa, dentro do sítio favorito eu peço para definir pequenas partezinhas, e aí eu aplico o toque, né? Pequenas partezinhas, por exemplo, uma imagem que esteja mais intensa e mais difícil, mais sofrida, então eu peço só porque a pessoa pense nisso, faça o processo de toque e isso elimina a imagem, e com isso elimina a carga emocional dessa imagem. E aí Durante o processo... Durante o transe. Durante o processo de hipnose, ok. Exatamente. E para finalizar, por exemplo, terminamos, saímos do transe, pedimos para fazer os pequenos testes, tipo assim, olha para aquela situação em que nós trabalhamos e vê como é que ela está. Tem alguma coisa ainda que te chama atenção e que causa algum desconforto? Aí a pessoa se disser que sim, nós fazemos uma pequena sessão de EFT, mais ou menos 1 minuto, e limpa o resto. Então não fica, digamos, nenhum pequeno resíduo para depois, para futuros gatilhos. E isso é muito válido nos processos de trabalho com trauma, com experiências traumáticas e também no estresse pós-traumático. Ok. Eu acho que ficamos assim bem elucidados. Agora, já tive também, eu já percebi que realmente nós podemos fazer nós o toque ou pode ser o terapeuta. Há essas duas formas. De facto, nas circunstâncias em que nos encontramos, isso facilita, não é? Ter essa flexibilidade de ser o próprio paciente a fazer o toque e não o terapeuta. Assim, há 2 momentos importantes aqui. Que, primeiro, a aprendizagem do EFT é feito pela autoaplicação. Enquanto no trabalho profissional, nós podemos partir direto para uma aplicação onde nós, terapeutas, aplicamos durante um processo de uma catarse, por exemplo, ou, quando isso não é possível, começar a ensinar a hipnose pela autoaplicação. Sempre, quando você entra nessa parte mais psicoeducacional, as pessoas têm uma resposta melhor, porque elas têm um domínio, elas percebem que elas podem se ajudar. E isso cria uma esperança no sentido de ganhar autonomia também, de que quando tenha alguma situação que não esteja em ambiente de consultório, ela consegue, em pequenos minutos, trabalhar isso e se libertar, por exemplo, de uma situação, de um momento de ansiedade antes de alguma situação que a pessoa está para fazer, né? Dentro de uma situação, por exemplo, de uma apresentação ao público, né? Então, ela vai fazer e vai ter essa ferramenta sempre com ela. É uma ferramenta para a vida, né? Então, adquire-se e vai se aperfeiçoando. Excelente. Obrigada, Jatira. E estou ansiosa para o curso da EFT.